Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre... Jair postou vídeo após sair de cirurgia, que foi um sucesso. Vamos falar também, Felipe Coutinho é um dos meses com mais gols no retorno, e ainda sobre os números fracos do Fernando Diniz. Tudo isso, desperta vascaíno! Salve, salve galera do Vascão, bom dia para todo mundo. E domingo às 5h30 da tarde a bola vai rolar, e como vai rolar no Maracanã. Flamengo, Vasco é a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou como preferir, 6ª rodada do retorno, que no turno foi 0-0 com o mando de campo do Vasco, e agora o retorno. Bom, eu lembro pouco do turno, foi quando eu conheci pessoalmente a Raíssa Simplício na meio da muvuca, ela indo para a coletiva do Flamengo, eu para a coletiva do Vasco, e a gente se cumprimentou e tal, e lembro que cada time teve pelo menos 2 chances de abrir um placar, mas inclusive teve um chute de PH que bateu na trave, que não tiveram competência para transformar isso em gols. E ainda o Vasco estava sendo dirigido pelo, não lembro se foi ainda pelo Fábio Carilli, ou se estava já com o Felipe, mas foi 0-0. E agora no retorno as equipes vão se reencontrar sei lá, no Maracanã, né? E esperamos agora com o triunfo do Vasco pelo Brasileiro. O Vasco não vence o Flamengo há bom tempo, desde 2015, né? Que o Riasco já até fez gol. A última vitória em si foi pelo Campeonato Carioca, 1-0, gol do Comita. Para vocês terem uma ideia, quanto tempo tem isso, é que o técnico era o Maurício Barbieri. Bom, que essa escrita acabe lá no domingo no Maracanã. Que olha, que o Vasco tem que ser perfeito defensivamente, perfeito sem a bola. Uma atuação igual, melhor ou parecida. Eu falei parecida, igual a mole. Igual ou até melhor. Agora sim me corrigi, parabéns para mim, né? Igual ou melhor jogo contra o São Paulo, né? Antes da Copa do Mundo de Clubes, que o Vasco tem uma atuação realmente de autoridade. Parece que o Vasco brigaria pela parte de cima da tabela, vencendo o São Paulo por 3-1, chegou a fazer 3-0, tomou um gol no último lance do jogo, e os 6-0 contra o Santos. Tem que ter uma atuação daquela com o Vasco ligado em 90 minutos para tentar acabar com essa escrita contra o rival da casa. Bom, enquanto não chega às proximidades do clássico, vou deixar de novo, como deixei uma boa noite na descrição, o preço e aonde comprar o ingresso para os jogos. O Jair, né, que não joga mais esse ano, sofreu uma entrada criminosa do jogador do esporte, que o árbitro, né, sequer deu falta. Postou nas redes sociais após sair da cirurgia, que aliás a cirurgia foi um sucesso. Se tem uma coisa que o Vasco dá show, seu departamento médico, faz boas cirurgias. Fala assim. Fala, meus amigos, passando aqui para dizer que ocorreu tudo bem na cirurgia. Deus tem cuidado de cada detalhe na minha vida, sou muito grato a Ele por tudo que Ele tem feito por mim.
E eu sirvo um Deus que é especialista em recomeço. Eu creio que vai ser mais um grande recomeço na minha vida. A palavra de Deus vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu tenho fé que eu vou voltar melhor que antes. E desde já agradeço todas as mensagens que eu tenho recebido de carinho, de apoio. E agora é pensar na fisioterapia e para voltar a jogar quanto antes. Que Deus possa estar abençoando todos vocês, tá bom? Um abração. Que a gente espera que agora, né, esse tratamento pós-cirurgia, tudo ocorra bem, que ele volte no ano que vem e consiga ter essa crescência que ele estava tendo, né, após a primeira cirurgia. E ele estava entrando na antiga forma quando ele sofreu essa entrada criminosa de um jogador de esporte. Novamente, não é para xingar, ofender a família, o jogador de esporte, faz parte da profissão. E, inclusive, o próprio Jair falou que o Adelson do esporte ligou para ele se desculpando. Ele não foi maldoso. Não foi um Jandir da vida. Os novos nem devem saber que o Jandir era um volante do Fluminense que quebrou o Mauricinho no Vasco e Fluminense não lembro se foi de 87, de 88. Eu lembro que eu nem fui nesse jogo, que até era horrível jogar frente ao Fluminense nessa época, mas foi um ano que o Vasco quebrou a escrita contra o Fluminense. E ele quebrou o Mauricinho era junto com o Romário, mas candidatos a virar astro, né, no Vasco. O Romário virou, o Mauricinho ele podia ter tido uma carreira melhor, muito parecida com o que aconteceu com o Pedrinho, hoje presidente Pedrinho, né, poderia ter tido uma carreira melhor na seleção brasileira, uma carreira melhor na Europa, né, fora do Brasil, se não tivesse sofrido uma entrada criminosa. O Pedrinho foi um zagueiro do Cruzeiro e o Mauricinho foi um volante do Fluminense, que até hoje, aposentado, esse homem adora bater o peito e dizer que quebrou a perna do Mauricinho, que o Mauricinho ficou 5 anos sem poder jogar. Então, não acho que não foi maldoso como o Jandir, ele foi imprudente, né, na hora de disputar a bola e acabou quebrando o joelho do Jair. Então, não é para xingar, ofender o jogador de esporte, mas acabou lesionando o Jair, que ele só vai poder voltar ano que vem, que ele volte e ele recupere a antiga forma o mais rápido possível, quando ele poder estar à disposição do técnico vascaíno, que a gente não sabe no ano que vem se vai ser o Fernando Diniz ou se vai ser o outro, né? O futebol é dinâmico, as coisas mudam muito rápido. Bom, e o Felipe Coutinho é um dos meias com mais gols no retorno. Ele tem 4 gols em 8 jogos, o mesmo número de gols a secada, adversário, no próximo domingo, que é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, e também no retorno tem 4 gols, só que no caso a secada é de 11 jogos, o Felipe Coutinho de 8. Ou seja, a média do Felipe Coutinho é ligeiramente melhor, Ainda critico o fato do Felipe Coutinho não jogar os 90 minutos, ele não tem saúde para jogar os 90 minutos, joga 70, mas ele tem mostrado eficiência, até demorou para ele mostrar essa eficiência, que quando ele voltou, logo nos primeiros jogos que ele voltou, não estava mostrando muito essa eficiência. Agora, com maior ritmo de jogo, ele está mostrando. Bom,
Eu falei nos 2 boa noite de ontem, a média ruim no Fernando Diniz. Jogando em casa, ele só tem uma vitória jogando em casa, mas no geral ele também tem uma média ruim. Olha, apenas total, desde quando nessa segunda passagem dele pelo Vasco, 6 vitórias em 23. A média ruim, uma média rebaixada. Eu não sei o que está faltando ao Pedrinho em demitir o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, ele tem uma Libertadores pelo Fluminense, mostra que depois da primeira fase, a Libertadores vira mata-mata, que em torneio de tiros curtos de mata, ele pode ir bem, tanto é que ele classificou o Vasco para as semifinais da Copa do Brasil. Mas em pontos corridos, ainda mais com a convicção que ele não larga de jeito nenhum. Não sou eu que estou dizendo, os números estão dizendo que ele não é. Mas o que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui a Garota Moral, aqui todos também. Até uma boa noite, a hora do almoço e uma boa noite com o resumo da terça-feira do Vasco. Até mais.